Fala galera, Titio Geraldo Neto na área aí mais uma vez para a gente dar continuidade no estudo do decreto 3298, perfeito? Então vamos lá, na aula passada a gente terminou lá no artigo 7º e agora a gente vai entrar no artigo 8º, beleza? 2 instrumentos, olha só, 2 instrumentos. São instrumentos da política nacional para a integração da pessoa com deficiência. Galera, você tem que pensar o seguinte, eu estou estudando para concurso público, então você tem que decorar? Tem que decorar, entendeu? Então, ó, tu já pega, dá um destaquezinho aqui, ó, instrumentos. Tem que decorar? Tem. Quais são os instrumentos? Vamos lá. 1. Articulação entre entidades governamentais e não governamentais, que tenham as responsabilidades quanto ao atendimento das pessoas com deficiência em nível federal, estadual, distrital e municipal. Vamos lá. Então você já tem que pensar o seguinte, articulação entre entidades. Então grava isso na tua cabeça. Alguns conceitos você tem que entender para que você possa lembrar mais à frente, entendeu? É lógico, tem coisa que é só decoreba? Tem. Agora, algumas coisas você precisa pegar a essência da legislação, que ainda que você não venha lembrar da literalidade da lei, você consegue matar isso na hora da prova. Então você pensa, articulação, ou seja, eu tenho que ter, ó, essa é a palavra-chave, articulação entre entidades governamentais e não governamentais. Galera, isso é um prato cheio para o examinador colocar na prova, que ele vai falar que é o quê? Somente entre entidades governamentais, mas não, é entre governamentais e não governamentais. Lógico, que tenham responsabilidades quanto ao atendimento da pessoa com deficiência, e aí ele fala os níveis aqui, ó, federal, estadual, distrital e municipal, ou seja, em qualquer nível. Então, eu tenho articulação entre entidades governamentais e não governamentais em âmbito federal, estadual, distrital e municipal, beleza? Então eu tenho aqui, ó, essas articulações, tá bom? Botou na cabecinha? Vamos adiante, olha só. Fomento, a formação de recursos humanos para adequado e eficiente atendimento da pessoa com deficiência. Então, lembra, outra palavra-chave é o quê? Fomento. Palavra-chave é o quê? É o quê? A palavra-chave é fomento. Tá? Fomento, ou seja, vai ter que ter um incentivo por parte da administração pública, ela vai ter que fomentar aquilo ali, e ela tem diversas formas de fomentar, beleza? Essa formação de recursos humanos é muito importante, tá? Vamos lá. Continuando. Aplicação da legislação específica que disciplina a reserva de mercado de trabalho em favor da pessoa com deficiência nos órgãos e nas entidades públicos e privados, ou seja, tem que ter a aplicação, tanto em órgão público quanto em órgão privado. Me dá um exemplo de órgão público, Geraldo. Sim, quando você faz o seu concurso e você tem uma reserva de vagas para a pessoa com deficiência naquele edital. Órgãos privados, quando ele exige o atendimento da legislação, até X funcionários eu tenho um número reservado que tem que ser de pessoa com deficiência. Até Y funcionários eu tenho um outro número e assim sucessivamente. Perfeito? Foi? Fomento da tecnologia e bioengenharia voltado para a pessoa com deficiência, bem como a facilitação da importação de equipamentos, ou seja, ele vai fomentar, tá? Aqui, ó, fomento a tecnologia e a bioengenharia voltada à pessoa com deficiência. Por que isso? Porque essa bioengenharia, o fomento dessa bioengenharia vai fazer com que desenvolvam-se melhor as próteses, as órteses, vai permitir o desenvolvimento de novas ajudas técnicas. Se você parar para pensar, você vai perceber que isso está se tornando tão latente que você vê alguns bioengenheiros fazendo um planejamento no computador e imprimindo na impressora 3D, cara. E fazendo isso em casa, né? Em casa. Então, assim, é muito importante você ter esse fomento, porque você traz cada vez mais a inserção daquela pessoa com deficiência na sociedade, tá? E aqui ele fala bem como a facilitação da importação de equipamentos. Ou seja, eu não tenho essa tecnologia aqui dentro do Brasil, beleza? Eu não tenho esse equipamento dentro do Brasil, mas vai ter uma facilitação por parte da administração pública dessa importação desses equipamentos, tá?
fiscalização do cumprimento da legislação pertinente à pessoa com deficiência. Então você percebeu que fomento ele fala em dois momentos. Ele fala o fomento da bioengenharia voltada para a pessoa com deficiência, perfeito, e a facilitação da importação, e ele também fala o fomento à formação de recursos humanos. Então o que você tem que lembrar para a hora da prova? Falou em instrumentos, você lembra que fomento é tanto de recursos humanos quanto de bioengenharia. A articulação entre entidades governamentais e não governamentais em qualquer das esferas. Tá? E por fim, ele fala aqui, ó, na aplicação da legislação específica no que diz reserva de mercado. Então, aqui, ó, vamos lá. Deixa eu botar aqui então. Falou em instrumentos. Falou em instrumentos. Para você não esquecer isso daqui na hora da prova. Primeira coisa, fomento. O fomento é o quê? A produção de recursos humanos, beleza? E bioengenharia. Perfeito? Não é o fomento que nós vimos? Nós também temos o quê? A aplicação da legislação à reserva de quê? De mercado. Olha o que ele fala lá. Ó. A aplicação da legislação específica que disciplina a reserva de mercado de trabalho em favor da pessoa com deficiência. Então a gente bota aqui, reserva de mercado. E essa reserva de mercado é tanto para quem, gente? No setor público, tanto nos setores, perdão, público e no setor privado. Lógico, eu também tenho a fiscalização? Tenho. Fiscalização da legislação. E, por fim, articulação intersetorial, ou seja, tanto no setor público quanto no privado, tá? Ou seja, governamentais e não governamentais, no âmbito 2 da, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Perfeito? Então, por que o tio fez questão de fazer isso? Porque já caiu numa prova. Porque já caiu na prova, já caiu em prova de concurso público, se eu não me engano, foi do TRT, cobrando isso daqui. Ou seja, os instrumentos. Tenho que lembrar na hora da prova? Tenho que lembrar na hora da prova. Instrumentos, você vai lembrar do fomento, que é tanto na produção de recursos humanos e na bioengenharia. Você vai lembrar da reserva de mercado, que é tanto no setor público quanto no setor privado. Você vai lembrar da fiscalização da legislação, que tem que ter fiscalização se está sendo obedecido ou não. E da articulação intersetorial entre entidades governamentais e não governamentais, seja ela no âmbito da União, no âmbito do Estado, no âmbito do Distrito Federal e no âmbito dos municípios. Ok? Recomendo que você faça isso daí no seu caderno. Enquanto você coloca, o tio bebe um gole d'água aqui. A gente deixa claro a vocês que alguns tópicos a gente acaba batendo, a gente pega, olha no quadro, fala, conversa e tal. Mas por quê? Porque isso daí é objeto de questão em prova. A gente sabe que a tendência é que a banca sempre cobre as legislações mais novas, né, as legislações mais joviais, mais modernas, mas nada impede dela vir a cobrar uma que seja mais antiga. E o que acontece? Quando ela cobra, ela fica muito a conceitos. Por quê? Porque é um conceito que está ali dentro e você não precisa ter tanto trabalho em esmiuçar aquilo ali, entendeu? Embora tenha algumas legislações que já sejam antigas, o hábito de vir a cobrar isso em concurso público é recente, entendeu? É recente. Então, a gente tem que ficar atento a isso daí, tá? Vamos lá.
Continuando aqui, vou apagar o quadro e a gente continua. Capítulo 6. 2 aspectos institucionais. Artigo 9º. Os órgãos e as entidades da administração pública federal, direta e indireta, deverão conferir, no âmbito das respectivas competências e finalidades, tratamento prioritário e adequado aos assuntos relativos à pessoa com deficiência, visando assegurar-lhe o pleno exercício de seus direitos básicos e a efetiva inclusão social. O que você tem que ficar atento aqui? Tratamento prioritário. Aonde? No âmbito das suas respectivas, o quê? Competências e finalidades. E isso daqui ele fala tanto para as entidades da administração federal direta e as indiretas. Tá bom? Como assim, Geraldo? Direta. Vou dar um exemplo aqui, ó. Um próprio ministério. Tá? O próprio ministério. Ou então, indireta, Geraldo. Show. Indireta nós temos aqui, ó, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, tá? Então, tem que dar tratamento prioritário, tá? Agora, qual é o objetivo desse tratamento prioritário? É o quê? É garantir, né, o pleno exercício dos direitos básicos, ou seja, a garantia dos direitos básicos e a efetiva inclusão social. Isso daqui eu já falei por diversas vezes com vocês, tá? Nos outros blocos, o seguinte, cara, qual é o objetivo dessa legislação? Inclusão social. Esse é o objetivo, inclusão social. Não existe outro objetivo a não ser inclusão social. É lógico, né? Você vai ver vários dispositivos, mas tá na dúvida? Inclusão social. Eu quero incluir aquela pessoa com deficiência na sociedade. E essa inclusão vai ser através do trabalho, vai ser através de algum programa de ressocialização, de readaptação, de habilitação, de reabilitação, ok? Vamos lá. Então, ficou tranquilo aqui? Esses são os tópicos importantes para você destacar aqui no artigo 9º. 10. Na execução deste decreto, a administração pública federal, direta e indireta, atuará de modo integrado e coordenado, seguindo os planos e programas com os prazos e objetivos determinados aprovados pelo Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, que é o CONAD. Ou seja, então, gente, não cumpre a nós determinar se vai ser se está funcionando, se não está, se é X, se é Y. Galera, é o que está no texto do decreto que a gente tem que ficar atento, ok? Então, ele fala a execução desse decreto da administração pública, tanto direta e indireta, que nós já vimos aqui, ela atua de modo integrado, tá? E sempre aqui, ó, observando os programas, os planos, os prazos que são determinados pelo CONAD, tá? Vamos lá, vamos adiante. Vem. Outra coisa, que é objeto de prova, tá bom? Porque está dentro do seu decreto. Ao CONAD, criado no âmbito do Ministério da Justiça, como órgão superior de deliberação colegiada, compete. Primeira coisa que você tem que lembrar, o CONAD, ele está no âmbito de quem? Do Ministério da Justiça. Perfeito? Então grava, é gravar para a hora da prova, tá? E ele fala aqui, ó, que é um órgão superior de deliberação colegiada, ou seja, não é singular, vai ter um colegiado ali dentro que vai fazer as deliberações. Estamos juntos? Então gravem no âmbito do Ministério da Justiça e é colegiada, tá? Vamos adiante. Aí compete a ele, vamos lá. Zelar pela efetiva implantação da política nacional para a integração da pessoa com deficiência, ou seja, então, você já sabe que ele tem a competência? Tem. Aqui, ó, então tem que decorar que aqui embaixo a gente está falando da competência do CONAD. Entendeu? É a competência. Tenho que decorar? Tenho. Então, zelar pela efetiva implantação da política nacional para a integração da pessoa com deficiência, ou seja, visando essa inclusão social,
Acompanhar o planejamento e avaliar a execução das políticas setoriais de educação, saúde, trabalho, assistência social, transporte, cultura, turismo, desporto, lazer, política urbana e outras relativas à pessoa com deficiência. O que eu quero que você grave, galera? Ele está fazendo um rol exemplificativo ou taxativo? Nesse caso aqui é um rol exemplificativo, tá? É um rol exemplificativo. Por quê, Geraldo? Porque ele bota aqui, ó, e outras, tá? E outras relativas à pessoa com deficiência. Ou seja, ele está falando aqui para você, na educação, na saúde, no trabalho, na assistência social, no transporte, na cultura, no turismo, no desporto, no lazer, na política urbana. Só que ele bota um rol taxativo, não, porque ele fala e outras. Tenho que lembrar? Tenho, porque na hora da prova, o examinador, a FCC adora fazer isso, que ele vai botar assim, ó, que enquadram-se dentro da competência do CONAD, somente, aí ele vai e bota um somente. Está errado. Tem que tomar um cuidado com isso. Você está aqui para aprender a fazer prova de concurso público, ok? Vamos lá. 3. Acompanhar a elaboração e a execução da proposta orçamentária do Ministério da Justiça. Vamos lá, e aqui, ó, ele fala, sugerindo as modificações necessárias à consecução da política nacional para a integração da pessoa com deficiência. Vem aqui. Ele diz aqui, ó, acompanhar a elaboração e a execução. Então, tanto no momento da elaboração quanto no momento da execução, o CONAD, ele vai acompanhar a proposta orçamentária do Ministério da Justiça. Justamente por quê? Para saber se aquilo ali está sendo separado, o montante é necessário para a pessoa com deficiência, se eu estou obedecendo, se eu estou atendendo os anseios da pessoa com deficiência, perfeito? Se eu estou atendendo, né, suprindo todas aquelas necessidades, perfeito? Relacionadas à política de integração da pessoa com deficiência. Ok? Estamos juntos? Vou apagar o quadro e a gente vai adiante, tá? Vamos lá. Zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Geraldo, como assim? Zelar pela efetivação do sistema descentralizado. Quando ele dá essa ideia, né, você já sabe lá dentro do direito administrativo o que seria a descentralização e a desconcentração. Desconcentração, eu desconcentro, mas continua centralizado. Descentralização, eu passo isso para outras o quê? Autoridades ou entidades que possuem competência, que têm personalidade jurídica. Perfeito? Agora, quando ele fala nessa efetivação do sistema descentralizado, é da seguinte forma, raciocina comigo, olha só. Se a gente pegasse tão somente no âmbito da União e mantivesse isso de forma concentrada, eu ia ficar com isso só nas mãos da União. Quando ele fala nessa efetivação descentralizada, ou seja, eu tenho vários outros entidades, entes, enfim, outras pessoas que possuem competência. E se cada uma dessa aqui, ó, se comprometer em desenvolver a efetiva implantação da política nacional que vem atender os anseios da pessoa, né, de integração social da pessoa com deficiência, eu vou ter o quê? Um melhor resultado disso. Ele não vai ficar centralizado. Pelo contrário, de forma descentralizada, eu consigo melhor atingir os meus objetivos. Entendeu, galera? Perfeito? Então é isso que o legislador quis dizer aqui quando ele fala nessa política aqui, ó, descentralizada, ou seja, zelar pela efetivação do sistema descentralizado, ok? Ou seja, eu vou ter várias competências, tá? Vamos botar aqui, ó, vários competentes, tá bom? 5. Acompanhar e apoiar as políticas e as ações do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência no âmbito dos estados, Distrito Federal e dos municípios, ok? Então, já sabe que vai acompanhar e apoiar, tá? Essas políticas. Propor a elaboração de estudos e pesquisas que objetivem a melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência. Então, vamos lá. Ele apoia as políticas e as ações do Conselho da Pessoa
do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência no âmbito dos estados, Distrito Federal e dos municípios. Tá? Cuidado, que na hora da prova é ridicularidade de prova isso. Ele tira aqui, ó, esse apoia e bota que ele vai propor essas políticas. Cuidado, propor é a elaboração de estudos e pesquisas. Aqui ele vai apoiar. Gente, é ridículo? É, mas é o que vai cair no teu concurso. É o que ele cobra em prova o examinador. Entendeu? Então vem comigo, olha só. Aqui ele propõe a elaboração, tá? De estudos e pesquisas que o objetivo é a melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência. Aqui ele acompanha as políticas no âmbito do Estado, Distrito Federal e dos municípios. Tá? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Sete, propor e incentivar a realização de campanhas visando a prevenção de deficiências e a promoção dos direitos da pessoa com deficiência. Ou seja, então ele tanto propõe quanto ele incentiva, tá? Essas campanhas. Quando a gente fala de visando a prevenção de deficiências, é que tem algumas atitudes, alguns comportamentos, alguns cuidados que podem evitar o aparecimento de algumas deficiências, seja ela patológica, através de uma doença, seja ela através de um acidente, enfim, de um comportamento que poderia evitar tal acidente. 8. Aprovar o plano de ação anual da Coordenadoria Nacional para a integração da pessoa com deficiência, ou seja, ela aprova o plano de ação nacional da CORD, beleza? Perfeito? Vamos lá. Acompanhar medidas, mediante relatórios de gestão, o desempenho dos programas e projetos na política nacional para a integração da pessoa com deficiência. Então, ela acompanha mediante relatórios de gestão. Então, ela vai acompanhar o quê? Mediante relatórios de gestão. Sublinha isso daí no seu material, tá? Sublinha, porque isso daí pode ser objeto de alguma pegadinha do examinador. Elaborar o seu regimento interno. Não tenho o que falar nisso daí. Vamos adiante. Vamos lá. Artigo 12. O CONAD será constituído paritariamente por representantes de instituições governamentais e da sociedade civil, sendo a sua composição e o seu funcionamento disciplinados em ato do Ministério de Estado da Justiça. Então, vamos lá. Quem é que vai fazer parte, né? Ele diz aqui, ó, será constituído paritariamente, ó, olha lá, ó, paritariamente por representantes das instituições governamentais e da sociedade civil. Então, eu tenho representantes de forma paritária dos dois lados, ok? Parágrafo único. Na composição do CONAD, o ministro de Estado da Justiça disporá sobre os critérios de escolha dos representantes a que se refere esse artigo, observando, entre outros, a representatividade e a efetiva atuação em nível nacional relativamente à defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Então, quando ele fala aqui, ó, que ele disporá sobre os critérios de escolha, ou seja, ele é que vai deliberar sobre, ele que vai dispor sobre esses critérios de escolha, tá bom? Vamos lá. 13. Poderão ser instituídas outras instâncias deliberativas pelos estados, Distrito Federal e pelos municípios que integrarão o sistema descentralizado de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Se lembra quando eu te expliquei lá atrás? Que eu tenho aqui, ó, vamos lá. Quando eu tenho a descentralização, eu passo para outras pessoas com competência. Então, no âmbito da União, aí eu tenho aqui, ó, o CONAD. Só que, no âmbito dos estados, posso ter um outro órgão? Posso. No âmbito do Distrito Federal, eu posso ter outros órgãos? Posso. No âmbito dos municípios, eu posso ter? Posso. Galera, o fato de eu colocar aqui, ó, para baixo, eu não estou falando que existe hierarquia não, tá, gente? Eu só estou falando que eu posso ter essa descentralização, entendeu? Não quer dizer que, gente, criação de Estado, de Distrito Federal, de municípios, isso daí não é descentralização, não. Volta para cá,
tá? Até é a descentralização política, mas aí não é o nosso objetivo não é o objetivo da nossa aula estudar isso. O que eu quero que você entenda é o seguinte, é que cada um desses daqui possui personalidade jurídica. Cada um desses daqui tem competência para isso. Por isso que ele chama de descentralização. Tá bom? É só para você ter esse cuidado, tá? Esse desenho feio não precisa copiar não, foi só para poder melhorar melhorar a explicação aqui. Vamos lá. 14. Incumbe ao Ministério da Justiça, por intermédio da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, a coordenação superior na administração pública federal dos assuntos das atividades e das medidas que se refiram a pessoas com deficiência. Então ele diz aqui, ó, que incumbe a quem, gente? Ao Ministério da Justiça, tá? Então esse daqui, ó, é o detentor da competência. Olha só, por intermédio de quem? Da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, ou seja, então dentro do Ministério eu tenho o quê? Uma secretaria? Tem. É a desconcentração, que você já aprendeu lá no direito administrativo. Eu tenho o Ministério da Justiça, que já é um órgão, e dentro dele tem o quê? A secretaria que trata dos direitos humanos. Perfeito? Então, a incumbência fica a cargo do Ministério da Justiça, mas sendo desempenhada por intermédio da Secretaria de Estado de Direitos Humanos. Tem que lembrar? Tem que lembrar. A coordenação superior da administração pública federal dos assuntos e das atividades e das medidas que se refiram à pessoa com deficiência. No âmbito da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, compete a CORD, ou seja, dentro da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, aí agora a gente vem a competência da CORD, exercer a coordenação superior dos assuntos, das ações governamentais e das medidas referentes à pessoa com deficiência. Perfeito? Vamos lá. 2. Elaborar os planos, programas e projetos da Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, bem como propor as providências necessárias à sua completa implantação e ao seu adequado desenvolvimento, inclusive as pertinentes a recursos financeiros e a de caráter legislativo. O que eu quero que você faça aqui? Ó. Cuidado que ele fala inclusive, é que ele tem outras competências? Tem, ele tem outras áreas? Tem. O que eu quero que você entenda é o seguinte, inclusive, ou seja, eu tenho outras, tá? As pertinentes, ele fala aqui, ó, recursos financeiros e de caráter legislativo. Ok? Recursos financeiros e de caráter legislativo. Cuidado que na prova ele vai botar aqui, ó, somente. Ele tira o inclusive e bota um somente. Cuidado, cuidado. Concurso público é assim. Acompanhar e orientar a execução pela administração pública federal dos planos, programas e projetos mencionados no inciso anterior. Tá? Manifestar-se sobre a política nacional para a integração da pessoa com deficiência, dos projetos federais a ela conexo, antes da liberação dos recursos respectivos. Então, cuidado, tá? Que você tem que lembrar, manifestar-se, que ela vai ter que se manifestar. E qual é o prazo da manifestação? É antes da liberação dos recursos respectivos. Antes da liberação dos recursos respectivos. Perfeito? Sim ou não? Vamos lá então. É antes da liberação dos recursos, tá? Só destaque isso daí, porque na prova ele vai botar que a qualquer tempo, tá bom? Existem alguns tópicos aqui, gente, que a gente fica refém da literalidade de lei e por isso que a gente acaba indo um pouco mais rápido, tá? Vamos lá. 5. Manter com os estados, Distrito Federal, os municípios e o Ministério Público estreito relacionamento objetivando a concorrência de ações destinadas à integração da pessoa com deficiência. Então ele mantém com os estados, Distrito Federal e municípios e com o Ministério Público estreito relacionamento, ou seja, ele tem que ficar ali naquela articulação intersetorial que você viu lá no início. Se lembra? Então, ele tem que ter estreito relacionamento. Justamente para quê? Para que ele objetive a concorrência de ações destinadas à pessoa com deficiência. Tá?
6. Provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre os fatos que constituam objeto de ação civil, que trata a Lei 7853, e indicando-lhe os elementos de sua convicção. Então, galera, se ele entendeu que aquilo ali tem... se entendeu que tem algo a ser feito, a ser investigado, analisado, enfim, que seja objeto da ação civil que trata lá a 7853, ele vai provocar a iniciativa do Ministério Público, tá bom? Cuidado que na hora da prova, que ele só provoca, é lógico, provocou, tirou da inércia para saber se o Ministério Público vai atuar ou não. Cuidado que na prova ele substitui esse provocar por determinar a iniciativa do Ministério Público. Cuidado, é provocar, essa é a palavra-chave, tá? Emitir opinião sobre acordos, contratos ou convênios firmados pelos demais órgãos da administração pública federal no âmbito da política nacional de integração da pessoa com deficiência. Ou seja, ele vai emitir opinião, tá bom? Ele vai emitir a sua opinião. Promover e incentivar a divulgação e o debate das questões concernentes à pessoa com deficiência, visando a conscientização da sociedade. Isso é muito importante, gente, esse estímulo, né, ao debate, porque somente o conhecimento é que vai trazer a real necessidade, vai trazer o conhecimento para todos daquela sociedade, daquela comunidade. Eu tiro por mim mesmo. É lógico, eu sempre tive uma atenção à pessoa com deficiência, sim, sempre procurei respeitar os direitos. Tudo bem, mas eu não sabia quais eram os direitos, eu não sabia quais eram as principais mazelas. A gente acredita, né? O deficiente visual, ele tem dificuldade de se locomover porque ele não enxerga. O deficiente auditivo de comunicação, enfim. A gente cria algumas ideias em nossas cabeças que nem sempre condiz com a realidade. Então, assim, o estudo da legislação me abriu os meus olhos. Hoje, por exemplo, eu ando no metrô, eu presto atenção no piso de comunicação tátil. Eu presto atenção para saber se onde tem uma escada, eu tenho algum outro recurso de tecnologia para poder suprir aquela barreira. Se tem uma rampa, se não tem, se tem um funcionário especializado ali para atender, ou seja, o recurso humano. Então a gente abre os nossos olhos. Por isso que ele fala aqui da promoção e incentivar a divulgação e o debate das questões concernentes à pessoa com deficiência, porque somente dessa forma a gente traz à tona as reais necessidades da pessoa com deficiência. É o que pode ter acontecido com você. Você nunca estudou esse conjunto, esse arcabouço legislativo, e agora, por estar estudando para concurso, você acaba ficando atento a essas questões, que foi o que aconteceu comigo. Entendeu? Então, por isso que é importante incentivar essa divulgação e o debate a respeito desses temas. Na elaboração dos planos e programas a seu cargo, a CORDE deverá. Vamos lá. Então, aqui, é quando tiver na elaboração dos planos e programas. E ela deverá. Quais serão as obrigações da CORDE? Recolher, sempre que possível, a opinião das pessoas e entidades interessadas. Ou seja, se ela está fazendo uma elaboração de um plano, de um programa destinado à pessoa que tenha dificuldade de locomoção por ser paraplégico, é óbvio que ela vai ouvir as pessoas que sejam paraplégicas. É óbvio que ela vai ouvir algum órgão, alguma entidade que seja vocacionada, que seja voltada ao atendimento daquela pessoa que tem aquele tipo de deficiência. Perfeito? Tá? Então ela vai recolher sempre que possível. Cuidado que na prova ele tira o que possível e bota só sempre. Aí tu vai errar. 2. Considerar a necessidade de ser oferecido efetivo apoio às entidades privadas voltadas à integração social da pessoa com deficiência. Então, ele vai considerar a necessidade de ser oferecido um efetivo apoio a essas entidades privadas que sejam voltadas para a promoção da integração social da pessoa com deficiência. Capítulo 7. Da equiparação de oportunidades. Artigo 15.
Os órgãos e as entidades da administração pública federal prestarão direta ou indiretamente à pessoa com deficiência os seguintes serviços. Então, elas vão prestar, sejam de forma direta ou de forma indireta. E ele fala que é tanto os órgãos e as entidades da administração pública federal. Cuidado, que aqui ele pode botar aquele outro esquema, botar público e privado. Não, aqui ele está falando de quê? Das entidades públicas, tá bom? 1. Reabilitação integral, entendida como o desenvolvimento das potencialidades da pessoa com deficiência, destinada a facilitar sua atividade laboral, educativa e social. Então vamos lá, essa reabilitação. Exemplo, a pessoa sofreu um acidente e ficou tetraplégica, ficou paraplégica. Então ela precisa de ser reabilitada. Lógico, e de forma integral. Ok? Justamente o que? Aqui ó, ele fala, é entendida como o desenvolvimento da potencialidade da pessoa com deficiência, destinada a facilitar o que? A sua atividade laboral, ou seja, o seu trabalho, os seus estudos, a atividade educativa e a sua atividade social, primando pela sua integração social. Formação profissional para a qualificação, e qualificação para o trabalho, ou seja, aqui ó, ele está fazendo uma habilitação. Tá? A habilitação, ou seja, ele está formando o profissional e qualificando para o trabalho, ok? Vamos lá. Escolarização em estabelecimento de ensino regular com a provisão dos apoios necessários ou em estabelecimento de ensino especial. Vamos lá. Escolarização em estabelecimento de ensino regular com a provisão dos apoios necessários, ou seja, todos os apoios, as ajudas técnicas que sejam necessárias em estabelecimentos de ensino especial. Ou seja, vamos lá, só para você entender. Eu tenho uma pessoa que tem uma deficiência, mas que a deficiência dela não é um impeditivo para que ela pertença ao sistema regular de ensino. Vamos lá. Tio Geraldo Neto, eu quero fazer uma nova universidade, só que eu tenho uma deficiência na perna. Sou deficiente? Sou, mas a minha deficiência impede de eu estudar como você aí de casa, que não tem nenhuma outra deficiência? A minha deficiência não impede nada, ela me atrapalha na locomoção. Aí beleza, então eu posso ter o quê? Algum apoio necessário, por exemplo, algum apoio necessário, seja uma cadeira de rodas para me locomover lá dentro daquele estabelecimento, ou então algum tipo de ajuda técnica que seja um elevador, enfim, para poder me levar a outros andares daquela universidade. Ou então aqui, ó, em estabelecimento de ensino especial, ou seja, é um estabelecimento de ensino que é destinado, que é vocacionado, que é voltado à pessoa com deficiência. Ok? Vamos lá. 4. Orientação e promoção individual, familiar e social. Ou seja, orientação e promoção individual, familiar e social. Individual. Cada indivíduo é único. Perfeito? Independentemente da deficiência dele ser semelhante a de um outro, ele é único. Por isso que eu tenho que ter o quê? Essa orientação individual. Passado esse ponto, orientação familiar, ou seja, para conscientizar a todos daquela família das potencialidades, das necessidades, dos cuidados necessários àquela pessoa com deficiência. E social, ou seja, a sociedade a qual ele está inserida. E isso é muito importante. Eu acho que o social ele é até mais importante do que tudo, porque é justamente esse convívio social que acaba, por estereótipos, enfim, preconceitos, não permitindo essa integração total da pessoa com deficiência. Como assim, Geraldo? Por preconceito. Ah, não, esse cara deficiente não vai trabalhar aqui na minha empresa, não. Ou então, por estereótipos, né? Ah, a pessoa deficiente, ela não consegue fazer nada. Pelo contrário. Eu sempre menciono nas minhas aulas, sejam elas online, sejam presenciais, eu tive uma experiência única na minha vida, que foi poder ir a alguns Jogos Paralímpicos. E, meu amigo, você sai de lá se sentindo um lixo. Porque você pensa assim, como essa pessoa, eu estou falando isso, cara, como cidadão de bem mesmo, assim, porque a gente pensa, né, ele tem uma deficiência, ele não vai conseguir andar de bicicleta. Não, ele consegue, e ele faz perfeitamente. Eu vi um japonês lá,
que ele bateu no mesmo campeonato 5 vezes o recorde mundial. Foi a primeira, teve assim, a primeira volta, né, que era uma corrida de um contra o outro. Na primeira volta, ele ganhou, bateu o recorde mundial. Na segunda volta, na segunda etapa, ele bateu de novo o recorde dele. E bateu de novo e foi batendo de novo. E aí, de bicicleta. E ele não tinha os 2 braços. Ou seja, ele apoiava o peitoral num apoio que foi desenvolvido para ele lá no guidon. E era assim que ele fazia. Aí você pensa, caramba, como é que ele foi fazer isso? Ou seja, o cara, fantástico, meu irmão. Você sai de lá se sentindo assim, cara, eu reclamo demais da vida. Eu não tenho o direito de reclamar como eu reclamo, de fazer igual eu faço. Porque o cara mandou muito bem. Perfeito? Por isso que eu falo desse preparo social, ou seja, a sociedade ela tem que ser preparada, aquele convívio social, porque isso daí é o que mais vai impactar na vida daquela pessoa. Pode ver que a todo momento, quando a lei pode, ela vai lá e bota integração social. Tá? Vamos lá. Seção 1. Da saúde. Os órgãos e as entidades da administração pública federal direta e indireta responsáveis pela saúde devem dispensar aos assuntos objetos desse decreto tratamento prioritário e adequado, viabilizando sem prejuízo de outras as seguintes medidas. Então, quando ele fala sem prejuízo de outras as seguintes medidas, você já tem que lembrar que trata-se de um rol exemplificativo. Outra coisa, quando ele fala aqui, ó, dispensar aos assuntos objetos dessa lei, tratamento prioritário. Você já estudou ou vai estudar, dependendo da ordem que você está fazendo aí com o teu estudo, que a gente tem a prioridade de atendimento em serviços de emergência a pessoa com deficiência? Tem. Peraí, Geraldo, então vamos lá. Eu não tenho deficiência, eu estou aguardando na emergência para ser atendido. Chegou uma pessoa com deficiência, ela vai ter prioridade? Depende. Por quê? Porque nesse caso, diferente do que acontece com uma fila, diferente com o que acontece com outras preferências, quando se trata para tratamento de saúde ou atendimento em serviços de emergência relacionados à saúde, ela fica sujeita a critérios médicos. Como assim? Porque, por exemplo, eu não tenho deficiência e o Zezinho tem deficiência. Só que o Zezinho, ele está com um resfriado e eu estou com a fratura exposta na minha perna. O médico vai olhar, peraí, vamos atender o Geraldo aqui, depois a gente atende o Zezinho. Ou não, peraí, o Geraldo está gripado e o Zezinho machucou, quebrou o braço e ele é deficiente. Opa, vamos atender o Zezinho. Ou seja, o Zezinho. Por quê? Porque fica sujeito a critério médico, tá? É só uma observação para você ficar atento a isso daí. Vamos lá. Ele diz aqui, ó, a promoção de ações preventivas, como as referentes a planejamento familiar, aconselhamento genético, ao acompanhamento da gravidez, do parto puerpério, da nutrição da mulher, da criança, a identificação do controle da gestante e do feto de alto risco, a imunização, as doenças do metabolismo e o seu diagnóstico, o encaminhamento precoce de outras doenças causadoras de deficiência e a detecção precoce de doenças crônico-degenerativas e a outras potencialmente incapacitantes. Vamos por parte. Quando ele fala promoção de ação preventiva, referente a planejamento familiar e aconselhamento genético. Gente, isso é muito importante. Por quê? Primeira coisa, tem que ter um planejamento familiar, para saber se aquela família está preparada para receber aquele novo membro. Perfeito? Outro, aconselhamento genético. A gente fala, isso daí impactua muito. Sim, tem certas deficiências que são causadas justamente porque aquelas duas pessoas que copularam e produziram aquele filho, os genes delas não batiam. Por exemplo, eram primos, eram irmãos. Então a probabilidade de ter alguma má formação genética é muito grande. Tá? Isso daí, a gente sabe disso, não é lenda urbana. Ao acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério. Ou seja, durante a gravidez, vai acompanhar a mulher para saber se ela está se alimentando direito, se ela está cuidando direito, se ela está tomando as vitaminas que o médico mandou tomar, se ela está evitando de fazer esforço físico, se ela está evitando de se expor a um calor demasiado, a barriga na beira do fogão. Assim,
Tudo isso vai ser acompanhado para evitar o surgimento de alguma deficiência. Do parto e do puerpério, ou seja, logo após o parto, durante o parto, para saber se teve os cuidados necessários, se não tinha, enfim, um cordão umbilical enrolado no pescoço que impediu o fluxo sanguíneo para o cérebro e causou um dano, ou então do puerpério, ou seja, aquele período após ela ter dado à luz. A nutrição da mulher e da criança, ou seja, ela está amamentando para saber se ela está se alimentando direito, se está usando droga, se não está, se está consumindo determinado tipo de medicamento que pode afetar a criança. A alimentação da criança, para saber se ela vai se desenvolver de maneira saudável. Porque se ela não se alimentar bem, se ela não for bem nutrida, ela pode desenvolver algumas patologias que podem culminar em alguma deficiência. A identificação e o controle da gestante e do feto de alto risco, ou seja, tem que identificar a gestante de alto risco, o feto de alto risco, tá? Eu presenciei uma situação em que um determinado casal, eles estavam esperando um neném, e justamente por acompanhar, né, a gravidez, a gestante, identificaram, primeiro, ela tinha uma vida muito conturbada, aquela gestante. Opa, ela já é uma gestante de alto risco. Segundo, eles identificaram, a fenda no palato aqui, né, que já é uma criança de alto risco. Identificaram uma macrocefalia, eu esqueci a terminologia correta, mas que o coraçãozinho da criança ele era grande demais, ou seja, tinha uma má formação. Isso é um feto de alto risco. Perfeito? Então tem que ter esse acompanhamento. A imunização, ou seja, o Zé Gotinha, para evitar lá a poliomielite. Perfeito? As doenças do metabolismo e o seu diagnóstico, ou seja, o metabolismo daquela pessoa que ele pode apresentar algum tipo de doença degenerativa, enfim, que vá se agravando, né, com o passar do tempo. Encaminhamento precoce de outras doenças causadoras de deficiência, a detecção precoce de doenças crônico-degenerativas, que eu falei aqui agora, e outras potencialmente incapacitantes. Geraldo, me dá um exemplo de uma crônico-degenerativa? Uma artrose, uma esclerose, um Alzheimer. Eu não sei o nome da doença que ele possui, mas aquele Stephen Hawking, né, aquele físico que é brilhante, que ele foi perdendo com o tempo a sua mobilidade, ele foi perdendo a fala, enfim. Isso é uma doença crônico-degenerativa. Perfeito? Vamos lá, eu até estou falando isso com vocês, eu lembrei de uma matéria que eu vi, que eu achei muito interessante, muito bacana mesmo. Foi um jogador de futebol americano que com 30 anos ele foi diagnosticado com uma doença crônico-degenerativa. E aquela doença, ela não tem cura, enfim, eu não sei o nome da doença. Vocês podem até pesquisar esse caso aí no Google, que vocês vão achar. E o que ele fez? A partir do momento que ele foi diagnosticado, ele começou a se fotografar, fazer pequenos vídeos, ele com o filho ou filha recém-nascido. Porque como aquela doença ela era muito agressiva, antes da criança ter consciência de quem é o papai dela, enfim, ele já não iria estar mais com ela. Então ele fez todos os dias o vídeo dele brincando e tal, para poder ela perceber como ele fez parte da vida dela. Ou seja, isso, assim, eu lembrei desse daqui, que não tem nada a ver com a nossa aula, mas só para você entender como funciona, né? Como, assim, a evolução dessas doenças crônico-degenerativas. Que às vezes ela pode aparecer, o cara tem 50 anos de idade, ou então a pessoa tem 10 anos de idade. Entendeu? Por isso que tem que ter esse acompanhamento. O desenvolvimento de programas especiais de prevenção de acidentes domésticos, de trabalho, de trânsito e outros, bem como o desenvolvimento de programa para tratamento adequado de suas vítimas. Se você perceber, você entrou em alguma empresa que tenha, dependendo, né, do tipo de trabalho, dependendo não, qualquer empresa, porque hoje a gente percebe que se o cara for digitador ou então ele fica sentado o dia inteiro naquela cadeira, mas ele não tem um apoio do pé adequado, ele vai ter um problema na sua coluna, vai ter um problema de tendinite, entendeu? Ele vai ter, por exemplo, o cara, eu falo isso porque meu pai, ele foi caminhoneiro durante muitos anos da vida dele. E papai sempre falava, meu filho, hoje, graças a Deus, meu pai entrou na faculdade com 40 anos, hoje ele é advogado. Ele falava assim, meu filho, uma coisa que eu sempre investi no meu caminhão, aí eu pensava, né, motor, freio, pneu, não, ele falava, eu sempre procurei ter um banco de qualidade. Por quê, pai? Porque todos os caminhoneiros que eu conheço,
que têm acima de tal idade reclamam de dores na coluna, porque trabalharam muito tempo num banco ruim e compensava, entendeu? Às vezes é uma besteira, você senta com a carteira no bolso, aí você tende a ficar com esse lado do quadril mais alto. Isso, com o passar do tempo, pode ter o quê? Algum problema. Por isso que ele fala desenvolvimento de programas especiais, para alertar, olha, não senta em cima da cadeira com a carteira, procura ter um banco adequado, entendeu? Os EPIs, né, que são os equipamentos de segurança individual. Vai trabalhar na obra? Põe o capacete, óculos de proteção para evitar qualquer tipo de lesão aos olhos, luvas, bota com bico de aço para evitar se caiu alguma coisa, para poder evitar machucar o pé. Isso tudo é muito importante. Ele fala aqui, ó, acidentes também domésticos, essa orientação para ter cuidado, não deixa a criança solta dentro de casa, entendeu? E pequenos detalhes, né? Por exemplo, igual hoje você pega, na sua casa, você abre a sua máquina de lavar, ela, pum, desliga na hora. Por quê? Isso daqui é o desenvolvimento de um programa especial de segurança doméstica. Por quê? Porque você já deve ter ouvido falar da história de uma criança que abriu a máquina de lavar e botou a mão lá dentro e teve o seu bracinho ceifado. Então, se você tem pequenos detalhes que você vai tomando conta, você vai evitando isso daí no futuro, o desenvolvimento, o aparecimento de algum tipo de deficiência. Ele fala que também, ó, a prevenção dos acidentes de trânsito, ou seja, incentivando a você andar dentro dos limites de velocidade, incentivando você a cuidar da manutenção do seu carro, para estar com o freio em dia, para estar com o pneu sempre em boas condições. Se você está com sono, para e dorme, não dirige. Não consumir nenhum tipo de droga psicotrópica ou álcool, enfim. Isso tudo é o quê? Para prevenir o surgimento de deficiências. Ok? Estamos juntos? A criação de redes de serviços regionalizados, descentralizados e hierarquizados em crescentes níveis de complexidade voltado ao atendimento à saúde, à reabilitação da pessoa com deficiência articulada com os serviços sociais, educacionais e com o trabalho. Vamos lá, o que seria isso? Quando ele fala nessa rede de serviços descentralizadas, hierarquizadas e em graus de complexidade. Vamos lá. No bairro aí, onde você mora, tem um postinho de saúde. Ali naquele postinho de saúde, ele presta pequenos cuidados básicos à pessoa com deficiência. Eu preciso de um atendimento mais complexo. Opa, então já vai para a nossa unidade aqui na cidade. Poxa, mais complexo ainda. Pô, vamos para aquela unidade estatal. É mais complexo ainda. Peraí, vamos para essa unidade federal. É lógico que não é assim que acontece. É só para você entender que eu tenho uma hierarquia. E eu tenho vários aqui, ó, é descentralizado. Eu tenho vários níveis. Perfeito? Vários níveis. Eu morei num determinado lugar aqui no Rio de Janeiro que a minha tia, na época era minha vizinha, e eu achei muito bacana, cara, que ela não tinha plano de saúde. E ela foi num postinho de saúde da localidade e o médico visitava com frequência. Às vezes ia um agente, não é médico, ia um agente de saúde, ia lá, conversava, orientava com relação à alimentação, à nutrição, a tipos de comportamento. Eu achei isso muito bacana. Porque assim, uma coisa é a gente aprender o que está na legislação, outra coisa é a gente enxergar na prática determinados acontecimentos, determinada aplicabilidade daquilo que a gente estuda. Perfeito? Eu achei isso muito bacana. Tá? Então, isso é um exemplo aqui. A garantia... e ele fala aqui, tá? Articulada com serviços sociais, educacionais e com o trabalho. Ou seja, educacionais, para que ela tenha acesso à educação, àquela rede inclusiva de ensino. Serviços sociais, que ela tenha todo o acesso aos serviços sociais disponibilizados, ao trabalho, seja ela se habilitando, se reabilitando. 4. A garantia de acesso da pessoa com deficiência aos estabelecimentos de saúde público e privado e de seu adequado tratamento sob normas técnicas e padrões de condutas apropriados. Ou seja, é garantido tanto no setor público quanto no setor privado o acesso daquela pessoa, né, que tem uma deficiência aos serviços de saúde. Perfeito? Tanto é que você já viu ou vai ver, dependendo da ordem, né, que... é até intitulado como crime a cobrança de tarifa diferenciada em planos de saúde para uma pessoa com deficiência. Eles não podem ter esse tipo de cobrança diferenciada. É crime. A gente já estudou isso, ou vai estudar ainda, depende da ordem que você está assistindo essa aula. Ok? Vamos lá. A garantia de atendimento domiciliar de saúde ao deficiente grave não internado. Um exemplo que eu falei.
o agente de saúde ele vai até a casa daquela pessoa com deficiência, que ela seja considerado grave e lógico que ela não esteja internado, porque se ela estiver internado, não tem o que fazer na casa daquela pessoa, né? Então, o que você tem que gravar? Garantia de atendimento domiciliar é garantido, lógico. A quem? Ao deficiente grave e não internado. Tá? Então, deficiente, grave e não internado, ele tem direito, ele tem a garantia de atendimento domiciliar de saúde. Tá? Desenvolvimento de programas de saúde que sejam voltados para a pessoa com deficiência, desenvolvidos com a participação da sociedade, que eles ensejam a inclusão social. Então, olha que legal, ó. Desenvolvimento de programa de saúde voltado à pessoa com deficiência, desenvolvido com a participação da sociedade, que lhes enseja inclusão social. Então, aquele programa de saúde ele vai ser desenvolvido em parceria, com participação da sociedade, para que ele tenha cada vez mais integração social. Ou seja, eu vou tratar da saúde daquela pessoa com deficiência, mas eu vou fazer com que a sociedade participe, para que ele se integre na sociedade, para que quando ele esteja, por exemplo, na rua, ele transitando, a sociedade que ele pertence entenda as necessidades que aquela pessoa tem. Participe daquele programa. É lógico, aqui a gente já está falando daquele programa direto. Mas uma participação da sociedade vocacionada a evitar deficiências. Uma campanha contra o mosquito Aedes aegypti, que a gente sabe que o Aedes aegypti, ele pode transmitir alguns tipos de doença, como a chikungunya, como a dengue, enfim, como o Zika vírus. E eles podem, caso se infectar uma mulher grávida, pode vir a desenvolver a microcefalia nos bebês. E microcefalia vai ser tido como deficiência? Vai. Então você está vendo a participação da sociedade como é muito importante? Porque não adianta nada você jogar todos os tonéis de água dentro do seu terreno, do seu quintal, fora, você virou de cabeça para baixo, botou areia no vaso da plantinha e o seu vizinho não está fazendo isso. Entendeu? Vamos lá. O papel estratégico da atuação dos agentes comunitários de saúde e das equipes de saúde da família, na disseminação das práticas e estratégias de reabilitação baseada na comunidade. Isso é muito importante, gente, dessas estratégias de reabilitação baseada na comunidade. Por quê? Porque uma coisa é a comunidade onde eu vivo aqui no Rio de Janeiro, a comunidade onde você vive em São Paulo, aonde você vive no Rio Grande do Sul, aonde você vive no Maranhão. É diferente. Por que eu estou falando isso? Até mesmo dentro do próprio estado, se você mora numa determinada região próximo à praia, você pode ter a pesca, você pode ter o turismo. Se você mora na região serrana do Rio de Janeiro, você já não vai ter a pesca. Mas aí você tem o turismo, você tem outros tipos de atividade. Você tem a parte têxtil, né, a parte de alfaiataria. Ou seja, por que é baseado naquela comunidade? Porque pensa comigo, adianta eu botar um curso de costura para a pessoa, para reabilitar ou para habilitar uma pessoa que tenha determinado tipo de deficiência, aqui no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro. Me fala onde essa pessoa vai ser empregada aqui. Mas se eu fizer isso lá em Petrópolis, que eu tenho grandes indústrias têxteis lá em Petrópolis, isso daí vai ser de grande valia. Então, por isso que ele fala que é baseado na comunidade. Por quê? Para fazer com que aquela pessoa se insira mais fácil na sociedade e, lógico, aquela habilitação e a reabilitação dela seja melhor aproveitada. Lógico que eu vou levar em consideração as habilidades, os desejos daquela pessoa, tá bom? Parágrafo 1º. Para os efeitos desse decreto, prevenção compreende as ações e medidas orientadas a evitar as causas das deficiências que possam ocasionar incapacidade e as destinadas a evitar sua progressão ou derivação em outras incapacidades. Ou seja, vamos lá, vamos evitar que aconteça um acidente, que aconteça a disseminação de determinada doença que gere aquela incapacidade. Isso é prevenção. Vamos lá, a pessoa já tem uma determinada deficiência. Ela tem uma doença crônico-degenerativa. Então vamos cuidar dessa pessoa, vamos tratar essa pessoa, porque hoje ele tem dificuldade de andar, mas amanhã ele pode sequer se locomover. Então vamos evitar para que isso progrida. Isso também é tido como prevenção, tá bom? Então tomem cuidado nesse conceito, tá? Tomem cuidado nesse conceito, que isso daqui pode ser questão de prova. E se cair é dificílimo,
Tá bom? A chance de você errar, de você não, porque tu está tendo aula aqui agora, mas do candidato errar é muito. Por quê? Porque ele vai entender, prevenção é para evitar. Ah, não, a deficiência já existe. Peraí, então vamos evitar que ela progrida, ok? Vamos lá, continuando aqui. Artigo 2º. Parágrafo 2º. A deficiência ou incapacidade deve ser diagnosticada e caracterizada por equipe multidisciplinar de saúde para fins de concessão de benefícios e serviços. Galera, isso já caiu em concurso. Como é a equipe multidisciplinar? Ou seja, eu vou ter vários profissionais de várias disciplinas, de várias áreas, que vão fazer o quê? Eles vão diagnosticar e caracterizar aquela deficiência. Entendeu? Então, é uma equipe multidisciplinar de várias disciplinas, ok? Parágrafo 3º. As ações de promoção da qualidade de vida da pessoa com deficiência deverão também assegurar a igualdade de oportunidade no campo da saúde. Ou seja, tem que ter igualdade de oportunidade também no campo da saúde. A gente já falou disso, não precisa perder tempo. Artigo 17. Deixa eu só ver se eu vou entrar aqui no 17 por conta do nosso horário. Galera, vou fazer o seguinte então. A gente já estourou 1 hora aqui. Eu paro aqui agora e na próxima aula a gente dá continuidade aqui no artigo 17. Perfeito? Por que a gente faz isso? Aqui o LAC Concursos, ele sempre vai se preocupar em trabalhar nesse tipo de blocos de aula, porque nem todo o Brasil a gente tem uma internet de qualidade. Então fica muito difícil de você abrir o vídeo dependendo da localidade em que você esteja. Você pode até estar num centro bacana, mas o teu pacote de internet não é legal, enfim. Então a gente se preocupa com isso, tá bom? Eu agradeço a sua presença aí até o final. Eu sei que quando a gente parte para dentro da lei, da legislação, que é detalhe por detalhe, que a gente vai botando tópico por tópico, não é legal, não é agradável você estudar isso. Mas faz parte do seu caminho, faz parte dessa trajetória e você precisa fazer isso, porque é isso que vai trazer a sua aprovação. Eu te agradeço aí, que para mim é um extremo sinal de respeito a sua presença até o fim, e eu te vejo na próxima aula. E juntos até a posse. Beijo grande no seu coração. Tchau, tchau. Clique lá.